Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de ciências? Hoje vamos começar a unidade 2 com o tema Diferentes plantas por todo lado. É uma nova unidade, um novo tema. Vamos usar as páginas 44 a 48. Nas páginas 44 e 45, vamos descobrir o que essa imagem está nos mostrando. Todo mundo sabe que o planeta é muito grande e cheio de lugares bonitos e curiosos. Em cada um desses lugares é fácil encontrar vários seres vivos bem diferentes uns dos outros. Em uma única floresta, por exemplo, existem muitas plantas diferentes. Existem árvores altas, árvores baixas, de troncos largos ou finos, com folhas largas ou pequenas. Há ainda flores vistosas, plantas sem flores e muito mais. Desde sempre, o ser humano tem se mostrado curioso pela criação de Deus, admirando sua grandiosidade. Estudando a criação, o homem aprendeu sobre a importância das plantas para a preservação da vida. Então, nesta unidade, descreveremos algumas descobertas que o ser humano fez sobre as plantas. Então, existem pessoas que estudam a natureza para a gente poder ter essa aula legal. Vamos descobrir? Capítulo 3. Tem planta de tudo quanto é jeito. As pessoas sempre se encantaram com a beleza das plantas. Tanto que na época em que existiam reis no Brasil, o rei Dom João VI mandou construir um importante jardim botânico no Rio de Janeiro, de tanta beleza que ele via. Um dos caminhos arborizados no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Olha que lindo esse lugar dessa imagem. Ele é coberto de plantas diferentes, lindas plantas. Aqui nessa página, vemos fotos diferentes de áreas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Olha que linda essa paisagem. Temos cactos, temos palmeiras. Então, em um lugar como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é possível reunir vários tipos de plantas. Elas podem ser originais do país em que está o jardim, ou de lugares totalmente diferentes, do Chile ao Japão. Existem plantas que crescem em lugares muito frios, outros nos desertos, e outras ainda que podem crescer até dentro da água. Nós já vimos na historinha da Vitória Régia a planta que crescia na água, né? Os cactos no deserto, lugares frios, outros tipos de plantas. Então, para todas as plantas sobreviverem, os jardins botânicos recriaram os ambientes que cada planta precisa. Por exemplo, ajustando a temperatura e a umidade desse lugar. O mundo, então, é como se fosse um grande jardim botânico para todas as plantas. Cada lugar tem sua planta. Pensando nisso, vamos pensar nessa figura. As pessoas costumam reconhecer que estão diante de uma planta quando veem algo com folhas e várias partes verdes. Então a gente olha e fala: isso é uma planta. Mas não é só isso. Veja nessa imagem todas as características que definem as plantas. Primeiro, são formadas por células ligadas umas às outras. Então, desde a raiz ao caule, as folhas, formando toda a copa, tudo é ligado.
são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, elas pegam o alimento da terra, a água é um alimento, o sol fortalece, tá? Então, elas produzem o seu próprio alimento. Outra característica, elas são compostas por uma fibra chamada celulose, que dá força e firmeza a essa planta, que é essa fibra branca de celulose. Com o celulose, nós fazemos o papel. Possuem uma substância chamada clorofila, que é responsável pela cor verde que elas apresentam. Então, alguém já ouviu falar de suco de clorofila? É um suco verde. Ele tem esse nome porque ele parece que veio diretamente de uma árvore mesmo. Então, ele fica verde. Então, o que dá cor à planta é a substância chamada clorofila. E as raízes estão fixas no lugar. Você não encontra uma planta andando por aí. Então, ela tem raízes, né? Então, pensando em tudo isso, eu quero propor uma atividade para vocês. Então, pensando em tudo isso, vamos pensar no Dia do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho. Então, pensando na planta, nessa árvore, a Pro quer propor para vocês que vocês construam com muita criatividade, numa folha sulfite tamanho A4, uma árvore do meio ambiente. Então, essa árvore, vocês vão construí-la com sugestões de materiais que eu dou. Um rolo de papel higiênico vazio. Vocês podem pegar folhas caídas de árvores ou papel picadinho. Usar galhos pequenos de árvores que vocês encontrarem perto daí da casa de vocês. Garrafa PET cortada e outros materiais que vocês quiserem que a família de vocês derem a ideia para vocês. Solte a sua imaginação, crie essa árvore com o tema Árvore do Meio Ambiente e me mande uma foto na Agenda Edu. Bom trabalho! Beijos, tchau, tchau!